Olá, amigos e amigas. Estamos aqui para mais um encontro, uma conversa com quem gosta de aprender e compartilhar. Hoje, excepcionalmente, estaremos tratando do tema inclusão social, caminho para sair da pandemia e recuperar a economia. Como sempre, nosso convidado especial da noite, professor doutor, pós-doutor pela Universidade Federal do Espírito Santo em Economia, Arlindo Vilasque. Ele deve estar chegando por aí, então ele como estudante, pesquisador, né, da área da economia, tem muito a nos dizer sobre esses caminhos para recuperar a economia, né, nesse desenvolver e nesse sair da pandemia que estamos vivendo. Essa pandemia do coronavírus que assola o mundo todo e de maneira especial o nosso país. Arlindo está chegando, vamos convidá-lo. Lídia, bem-vinda, minha irmã. Que saudade do velho lá de Goiânia. Bem-vinda, tá? Estamos sempre nos encontrando aqui nesse canal, sempre às 18 horas na feira. Bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Ivonete. Como é que está você? Estou bem, na medida do possível. A gente está de luto, mas ao mesmo tempo acho que com a vitalidade em função da nossa participação na vida social, no pensamento crítico e na tentativa de mudar as coisas, né? Sim, com certeza. Vamos iniciar, né, como nós sempre iniciamos, fazendo um instante de silêncio, memorizando e trazendo presente nas nossas consciências todas as vítimas do coronavírus, todas as vítimas no mundo, todas as vítimas no país. Enquanto essas vítimas eram números, né, passaram despercebidos. Agora elas têm nome, elas têm rosto, elas estão do nosso lado. Nossa solidariedade a todas e todos nós que perdemos entes queridos, né? Sejam eles mais próximos, sejam eles nossos vizinhos, ou aqueles anônimos com os quais nós também temos que ser solidários, principalmente num momento tão conturbado da vida, tanto em escala mundial, mas principalmente em nível de Brasil. Então, como sempre, Arlindo, eu peço, né, para você fazer, e também as pessoas que estão na nossa live sempre também já esperam uma análise de conjuntura, né, e você fala sempre muito bem do momento mundial, não é? O nosso momento também de Brasil e aqui local. Bem-vindo, Sperry Cipriano. Bem-vindo, acho que é meu cunhado, lá em Hidrolândia. Alvina Fontes, minha irmã, Sábio, Sidneia, todos bem-vindos aí. Então, nesse primeiro momento, o Arlindo vai fazer para a gente uma análise da conjuntura atual. Bem-vinda, Sarina. Pois é, aqueles e aquelas que estão conosco aqui, eu gostaria de trazer um destaque em escala mundial, que é o fato de que o coronavírus não é o único marco de uma nova era que inevitavelmente nós vamos ter que viver. É também parte dessa nova era a questão da crise climática, da emergência climática. E isso está ficando cada vez mais claro e está gerando uma consciência política cada vez mais ampla, principalmente nos países que conseguem visualizar esta crise de uma forma bem próxima. Então, você se imagine na Europa do Norte, você se imagine nos países, na parte da América do Norte mais próxima
ao polo, e o que nós temos? Nós temos um processo de um aquecimento muito grande, que é fruto do tal do aquecimento global. Para se ter uma ideia, na parte do Ártico já chegaram a 38 graus Celsius de temperatura. Isso então provoca degelos e provoca perdas de diversidade, perdas de vidas tanto humanas quanto de animais, quanto de espécies. E isso já está, sem dúvida alguma, gerando uma consciência política. Não é à toa que partidos ligados à questão ambiental, aos chamados partidos verdes, estão cada vez mais próximos do poder e têm ganho algumas eleições em municipalidades importantes na França, na Holanda, na Alemanha. Ou seja, esse é um movimento que, obviamente, não é fruto da pandemia, mas se soma a essa consciência que a pandemia tem que estar nos levando a todos, de que nós não existimos de forma isolada, nós não somos o eu-SA que tenta apregoar os neoliberais, achando que o que existe sou eu e a minha família e pronto, nada mais. O que a pandemia, o que essa crise, essa emergência climática está nos trazendo é uma consciência daqueles que queremos ver e olhar, ouvir e escutar. Não só as evidências científicas que estão aí já há algum tempo, mas também prestar atenção naquilo que está acontecendo no nosso entorno. Às vezes, para nós que moramos num país tropical como o Brasil, isso nem sempre é tão forte, é tão presente, porque nós não temos, por exemplo, um inverno mais rigoroso e, consequentemente, não temos um degelo também na parte do inverno, como acontece lá. Mas aqui no Brasil também, nós lamentavelmente estamos dando um péssimo exemplo em termos de contribuição para o colapso climático, que é a maneira irresponsável como vem se acelerando a devastação da Amazônia, e aí não só em termos de floresta, de diversidade de espécies, tanto animais quanto vegetais, mas também em termos de uma devastação de culturas. As culturas nativas, as culturas dos povos da floresta estão sendo quase que dizimadas. É um etnocídio. Isso está sendo denunciado em diversos lugares do mundo, há um clamor nesse sentido, mas, lamentavelmente, boa parte da mídia brasileira não dá a necessária repercussão a isso, a não ser quando noticia, principalmente aquela parte da mídia que já começa a perceber o desastre que foi a eleição, o resultado da eleição de 2018, e agora começa a denunciar o personagem, e não o processo como um todo. Isso aqui me parece curioso, que é muito cinismo, pega-se um alvo, que é um alvo não muito complicado, porque é muito primário, é muito raso, então é muito fácil de desconstruí-lo. Mas é a mesma mídia que ajudou a construir um mito totalmente, como todo bom mito, muito falso, e que está dando o resultado que está dando aí. Então, eu acho que na escala mundial é importante, do ponto de vista de futuro, esta consciência no presente, que não é uma consciência só agora. Nós temos jovens como a Greta Thunberg, que já faz um movimento do Fridays for Future. Fazem greves, fazem protestos, mas o Papa Francisco também já vem despertando a consciência, não só dos seguidores da Igreja Católica, mas a consciência do mundo que se quer mais aberto ao debate a respeito da necessidade da preservação da vida, da valorização de uma outra economia que não seja tão excludente, que não seja tão devastadora da natureza, que não seja tão concentradora
de riqueza e patrimônio. Então, esse eu acho que é um ponto importante. A conjuntura do noticiário é essa, de que o calor está chegando a escalas muito fortes na Europa, no hemisfério norte, e tem essa consciência que, para além da pandemia, nós temos uma crise climática, nós temos uma emergência climática assustadora. Bem, você mesmo compartilhou comigo uma análise que comparava a trajetória da pandemia no Brasil e na Itália. Né? E eu vou simplesmente dar uma lidinha. No Brasil já se passaram 132 dias desde a notificação do primeiro caso, sem sinal de declínio. Nós estamos há 132 dias, só a pandemia só crescendo. Né? Na Itália, esse declínio, ao invés de, não aconteceu no 130º, 30º do segundo dia, não. Aconteceu no 57º dia. Ou seja, a Itália demorou menos do que a metade do que nós já estamos demorando para a curva começar a se achatar, para depois ela começar a decrescer. E nós não temos nenhuma perspectiva, da maneira como a Covid, a pandemia, está sendo tratada, tanto do ponto de vista do governo federal, quanto dos governos, da maioria dos governos estaduais, quanto da maioria dos governos municipais, né, nós deveremos bater um recorde em cima da Itália. Parece importante que de óbitos estamos na 11º dia desde o primeiro óbito, sem declínio ainda também. Já na Itália isso aconteceu no 42º dia. Ou seja, uma vez mais. É só fazer uma comparação com um dos primeiros casos caóticos de má condução política com a pandemia, que foi a Itália. Né? Em função dos interesses econômicos da Lombardia, né? Lá da parte mais rica da Itália, a parte mais industrializada, não, isso é uma gripezinha, isso vai passar rápido, deu no que deu. Só que lá acordaram e concordaram que era momento de um tratamento radical para que não só se evitasse o aumento do número de óbitos, mas também que se permitisse que a economia recuperasse mais rapidamente. Lá, eles já estão entrando na fase de testes, né? Abre, fecha, aumenta, diminui, mas pelo menos lá já estão podendo fazer esse teste. No Brasil não tem, porque irresponsavelmente as autoridades públicas, né, que também normalmente saem, você vê governadores, inclusive o governador Casagrande, prefeitos municipais, né, falando que a população não está ajudando. Mas, olha, se não houver uma diretriz muito clara, muito explícita do governo, que tem a obrigação de cuidar do interesse público, é a obrigação, é tratar do interesse público. Se eles não cuidam e simplesmente ficam em cima dos exemplos absolutamente irresponsáveis, eu concordo plenamente, né? De pessoas que continuam indo à praia, pessoas que continuam indo caminhar, pessoas que continuam fazendo coisa absolutamente desnecessária à vida, né? Eventualmente, tem algumas pessoas que não conseguem se sustentar sem ir fazer compras, sem sustentar emocionalmente, sem fazer compras, sem fazer reuniões sociais, sem fazer confraternizações, tipo aquele absurdo que foi presenciado, que foi documentado pela imprensa nacional, que aconteceu nesse final de semana no Rio de Janeiro, mas que quem quiser prestar atenção é só passar pelos bairros de Vitória, que não é daquela escala, né, mas que tem esse nível de responsabilidade, tem. Agora, e eu pergunto sempre... Desculpa. É muito importante, Arlindo, isso que você está frisando. Porque jogar a culpa no povo e falar, né, que o povo também não ajuda é fácil. Mas cadê essas diretrizes aí para o povo obedecer?
E E outra, principalmente... queria que você falasse também, porque ontem saíram os noticiários todos aí, não é, dizendo da questão do vírus agora que pode ser transmitido pelo ar, né? E acho que o agravamento piorou ainda mais. Pois é, a grande verdade é o seguinte, as cientistas e os cientistas, o mundo científico está sinalizando de forma muito clara que este é um bicho novo, no sentido figurativo, é uma coisa nova. Ainda temos que estudar muito. Agora, este mundo científico, o mundo da saúde pública, né, responsável, chama a atenção de o mínimo que tem que ser feito para que se tenha tempo de entender melhor o vírus, de entender melhor como ele se propaga, de entender melhor como ele pode eventualmente ser tratado e eventualmente ser evitado através da vacina. Esses tempos são tempos que o tempo da ciência não é o tempo do relógio. Né? O tempo dela é diferente, porque exige uma série de cautelas, até para não sair aí com soluções tipo essas cloroquina da vida e remédio de verme que vão sendo publicizados aí, às vezes, ao que tudo indica, pelo que indicam autoridades de saúde pública, de forma irresponsável. Não é? Mas então, eu acho que o que a ciência, o que o bom senso da saúde pública está indicando vamos ampliar o máximo possível o afastamento social. É óbvio que num país de exclusão como é o Brasil, este afastamento social é muito difícil para aqueles e aquelas que moram em condições, que vivem em condições de exclusão. Seja por baixa renda, seja por baixo acesso a serviços, seja por baixo acesso a todo tipo de progresso humano. Não é? Então, para esses tem que se ter um cuidado especial. Agora, o que nós temos também como muito forte é que parcela razoável do espraiamento do vírus vem através de pessoas de renda e nível educacional que contraem a doença, transmitem a pessoas que trabalham em suas residências ou trabalham em serviços essenciais onde eles frequentam, não é? E aí se conseguem se tratar, porque conseguem ficar mais isolados, conseguem ter um tratamento mais rápido, então eles conseguem. Mas aquelas pessoas que se contagiam em função dessa irresponsabilidade, muitas vezes um atendente de supermercado, nós temos casos no Espírito Santo de atendente de supermercado ter sido contagiado por quem? Por uma clientela que é exatamente a clientela que continua indo à praia, que continua fazendo as suas festas, continua fazendo seus churrascos, continua celebrando a vida como se nada tivesse acontecido. Então, eu acho que é importante a gente chamar a atenção, né? Porque, conforme foi muito bem dita pela presidenta da Fiocruz, a pandemia não é a mesma para todos. Sim. Fiocruz é o principal órgão de pesquisa na área de saúde pública no Brasil. Centenária, não é? Ultra responsável, reconhecida no mundo todo, não é? Um pilar fundamental do nosso Sistema Único de Saúde, que ela, como boa socióloga, diz, é aquilo que nós já percebemos. A pandemia tem local de moradia, a pandemia tem gênero, e a pandemia tem cor. Morrem mais pretos, morrem mais mulheres e morrem mais pessoas que habitam ou a rua, ou as favelas, ou bairros mais pobres. Então, isso precisa ficar claro. E a gente precisa gerar uma consciência para isso. Então, enquanto a melhor medida é, de fato, evitar
o contágio. E o Perli coloca aí que não há uma política efetiva, unificada para o enfrentamento do coronavírus. O presidente, os governadores, né, não dão bons exemplos. E a Sarinha dizendo aí, isso é revoltante. Concordo plenamente. Agora, a grande questão, Perli, no sentido, é revoltante, sim. Agora, o que a gente precisa, o que eu sempre gosto de sinalizar é o seguinte: o que nós temos que evitar é aceitar a desculpa, como se fala lá em São Gabriel da Palha, esfarrapada, que o governo do Estado não faz porque o presidente não ajuda. E aí, os prefeitos também se sentem nas condições de repetir: nós não fazemos porque o governador não faz. Não é? E conforme a gente já disse na última live, aí eu tenho um ciclo vicioso. Não é? E aí o presidente fala: não estou fazendo porque os prefeitos e os governadores não estão aceitando as minhas diretrizes. Ora, nós precisamos cada um assumir a sua própria responsabilidade. Tem muita coisa sim que pode ser feita por prefeitos municipais no nível local. Porque ali é no município que a população mora. É no município que você tem moradores de rua, que você tem favelados, que você tem moradores em bairros pobres. Todos eles, todos os bairros, todas as favelas, em condições sanitárias precárias desde sempre. Uhum. Algumas dessas áreas, favelas e bairros pobres, já tem abastecimento de água, não é? Ainda que às vezes precário, já tem energia elétrica, não são todos, mas alguns já têm. Não é? Mas e onde é que está o esgotamento sanitário, onde é que está a coleta de lixo? Ou seja, essas habitações já são precárias. Então tem muita coisa que sim o município